Deus. Pode se assentar, você que pode. Na verdade, poderíamos já encerrar o culto aqui, diante de tudo que Deus já fez. Mas quero só deixar uma breve palavra para todos vocês. Eu acredito que de alguma forma Deus tem soprado hoje no nosso meio algo muito específico, muito pontual, desde o início até agora. Abre comigo lá em Lucas capítulo 14, verso 25 ao 35. Você gosta de anotar? O tema dessa mensagem você pode colocar multidão ou discípulo. E com tudo isso que tem acontecido hoje aqui, creio que é como se fosse uma convocação da parte de Deus a nos chamar a ser discípulos, a nos chamar para um comprometimento, para nos chamar para sair desse lugar de superficialidade e nos levar a uma entrega a um cristianismo genuíno. Lá em Lucas capítulo 14, versos 25 ao 35. Então creio que Deus quer nos separar hoje, separar o que é multidão e o que é discípulo. E eu espero que eu e você possamos dizer sim e amém para a palavra e ser um discípulo de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, verso 25 do capítulo 14. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça. Bom, essa palavra nós vemos aqui Jesus falando para a multidão. Jesus liberou a palavra para a multidão, para que a multidão pudesse entender o que Jesus esperava de cada um deles. E nessa passagem nós vemos aqui, por 3 vezes algo se repetindo, e ele se repete diante de umas diretivas que o próprio Jesus dá. A gente vê aqui nesse texto que Jesus ele espera um certo tipo de amor. Jesus espera um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego dos seus discípulos. E de modo que a ausência de uma delas, ela desqualifica eu e você de sermos discípulos. Eu faço duas diretivas que Jesus me deu e eu cumpro, mas essa daqui ainda não. Me desqualifico como discípulo. Então Jesus ele confronta aqui os seus discípulos, a multidão, e o que se repete por 3 vezes é: não pode ser o meu discípulo. Então havia essa multidão que seguia Jesus, assim como hoje nós estamos em muitos aqui, e a multidão ela se caracteriza muitas vezes por uma curiosidade. Vamos ver o que está acontecendo, eu quero só ver. A multidão ela se caracteriza somente por interesses. Eu quero algo da parte de Jesus, mas eu não quero me entregar. Eu quero o que Ele pode me dar.
A multidão se caracteriza como alguém que é neutro, que não pode enfrentar perseguições, não pode enfrentar qualquer tipo de circunstância adversa, porque logo já nega a Jesus. Ou até alguns que são simpatizantes, mas que não carregam nenhum tipo de responsabilidade de dizer, eu sou cristão. E a palavra cristão é um pequeno Cristo, é alguém que segue a Jesus. E multidão, ele acaba seguindo um certo Jesus no seu próprio entendimento. Eu não sei se alguns já viram uma frase que diz, em meu lugar, o que Jesus faria. E muitas vezes colocamos isso em prática, só que essa frase é muito perigosa. Porque a gente pode servir um Jesus conforme o nosso próprio entendimento. A gente pode formar um Jesus que aceita a forma que eu vivo. A gente pode ter um Jesus que aceita um amor diferente, um sofrimento que eu penso que é sofrimento e um desapego daquilo que eu penso que é desapego. Mas Jesus, ele deixa muito claro esses 3 tipos de diretiva, que se a gente não viver esse tipo de mandamento que ele nos dá, não pode ser o meu discípulo. Logo, não sendo discípulo de Cristo, logo a minha e a sua salvação corre risco. Porque Jesus, ele é Deus, amém? Jesus, ele é Deus, nós não somos Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E Jesus então está falando para uma multidão que consegue seguir sem compromisso. É como se fosse aquela ilustração que talvez muitos já ouviram, não direcionando essa palavra para ninguém ou ofendendo alguém, mas é a questão do ovo e o bacon. A galinha, ela participa. Quando se toma um café da manhã, um ovo e um bacon. A galinha participou, mas o porco se entregou, se comprometeu. E muitas vezes nós queremos só participar, porque o porco ele se entregou por completo. O porco se comprometeu. Eu e você não somos porcos, graças a Deus. Nós somos filhos de Deus. Só que Deus espera não só uma participação, não só um gostar de Jesus, mas um comprometimento com sua palavra, com sua vontade. E Jesus, ali, ele estava falando para a multidão, e Jesus não estava preocupado se a multidão iria seguir ele. Porque hoje em dia, com esse movimento de influencer, muitas vezes as pessoas têm muitos seguidores, mas quantos têm comprometimento? Talvez sua rede social pode ter seguidores, mas quantos estão comprometidos com sua causa? Quantos estão comprometidos com aquilo que você passa? Talvez 1, 2, talvez 3. E o próprio Jesus também, ele não está preocupado se a multidão iria deixar ele. Jesus, ele deixa muito claro que se vocês não fizerem isso, não pode ser o meu discípulo. E Jesus, ele vai falando, vai construindo essa ideia que a gente precisa ver o custo de seguir a Jesus. Foi falado desde o início, o jovem rico também, ele fez o cálculo. E segundo o cálculo dele, não valia a pena seguir Jesus. Porque, segundo o coração dele, ele cria que Jesus não era suficiente para prover as necessidades ou trazer segurança e proteção que as riquezas poderiam produzir na vida dele. Então ele nega a Jesus. Mas aqui eu quero falar com vocês, 3 diretivas que o Senhor espera de nós, para que eu e você possamos nos tornar discípulos de Jesus. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Amém? A primeira diretiva, então, é que se alguém vem a mim, em outras palavras, e não apresenta esse certo tipo de amor, não pode ser o meu discípulo. É um amor diferente. Nós temos, sim, um amor por várias coisas. Amor pela nossa esposa, amor pela nossa casa, pela nossa família. Amor até mesmo por coisas, amor até mesmo por um pet, por um animal, tantas coisas. Mas Deus, ele espera um amor diferente. Ao ponto que, se a gente for pesquisar, estudar um pouquinho sobre a igreja perseguida, quantos deles, ao ouvirem de Jesus e crer que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador, eles deveriam fazer uma entrega.
E muitos deles ouviram ou ouvem: se você entregar sua vida a Jesus, você está excluído da nossa família. Se você entregar sua vida a Jesus, você não faz mais parte da nossa casa. É por isso que daí Jesus ele fala: aquele que amar mais pai e mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É uma ordem de prioridade, porque quando algo ocupa o lugar de Deus, isso passa a governar a nossa vida. Se você ama mais a sua mãe, ama mais o seu esposo, ama mais sua esposa, ama mais os seus filhos do que o próprio Jesus, é Ele que governa a sua agenda. É Ele que vai governar toda a sua vida. E quantos muitas vezes Deus não está falando para odiar, para trazer, sabe, divisões ou até mesmo separações. Nós lutamos pelas famílias. Mas existem situações onde algum dia eu e você vamos precisar decidir quem nós amamos mais. Quem nós amamos mais. E a Bíblia, quando nós vamos ver, Jesus, ele é tudo. Jesus, ele é digno do nosso tudo. Jesus, ele pode, sabe, fazer grandes coisas na minha e na sua vida. E muitas vezes estamos tão apegados a pessoas, a coisas, e deixamos Jesus de lado. Então, Jesus, ele quer ser prioridade. Ele não veio para ser parte da nossa vida. Ele veio para ser o centro da nossa vida. E quem tem Jesus no centro da sua vida, irmãos, as coisas ficam no seu devido lugar. Eu sei que está um movimento hoje em dia, e eu entendo, em partes, a gente precisa ver todo um contexto. É um movimento de que eu vou largar tudo para se dedicar à minha casa. Está corretíssimo. Está maravilha, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, será que se a gente colocar Jesus no centro, a gente não consegue ter equilíbrio com isso e com aquilo? Talvez desacelerar em algumas coisas sim. Mas sabe quando a gente ouve discursos que eu vou parar com tudo, porque agora eu só vou me dedicar à minha família. E às vidas. E a salvação dos perdidos. Quem será que está então no centro do nosso coração? Porque Jesus fala: quem ama mais pai e mãe, seus filhos, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. É um amor diferenciado. Então, o discípulo ama Jesus acima de tudo. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. É por isso que Abraão, nós vemos Deus falando tanto nele na palavra, porque ele foi capaz. Eu acredito que muitos de nós aqui teríamos muita dificuldade, mas ele foi capaz de obedecer a Deus quando Deus pediu o seu único filho. Se Deus te pedisse o Isaac hoje, se Deus te pedisse o seu filho, exemplos são momentos que a gente passa. Eu me lembro que teve uma vez que eu particularmente como brasileiro, bate aquele patriotismo de, não, eu quero que minhas filhas sejam brasileiras, minhas filhas sejam se dedicadas ao português, à igreja brasileira. E quando a gente foi entendendo que Deus tem um chamado para ela, para essa nação, e por amor ao Senhor, a gente precisou fazer uma entrega. Eu precisei fazer uma entrega. Eu e Keila, minhas filhas não são nossas. Minhas filhas são do Senhor. Se o Senhor tem um chamado para essa nação, se o Senhor tem um chamado para a África, se o Senhor tem um chamado para qualquer lugar, Senhor, não é minha filha, é tua. Faça-se a tua vontade. Então, se Deus pedisse o seu filho, se pedisse algo para você, você entregaria? Vamos avaliar se estamos sendo multidão ou discípulos nessa manhã. Essa resposta sua, ela revela o nível do amor que você tem por Jesus. Até uma dica, sabe, para você solteiro que um dia vai casar. Se aquele que você gosta ou tem sentido, tem um sentimento por ele ama Jesus, ela ama Jesus. Ela ama Jesus ao ponto de, se Jesus falar não, ele está disposto a deixar você.
Eu me lembro que quando eu estava com a Keila, naquele momento de, sabe, conquista, de vendo, será que é isso ou não? É um sentimento diferente. Ela falava assim, eu amo meu marido, eu gosto de você aqui, amo meu marido, mas se Jesus falar que não, eu renuncio você, eu deixo de lado, sabe? É uma disposição que Jesus seja o primeiro lugar nas nossas vidas, amém? Então, se Jesus for o primeiro lugar, então você pode se entregar, amém? Glória a Deus, tenha certeza que essa pessoa vai te amar, porque ele ama Jesus, amém? Então, quando a gente ama alguém como Jesus, João 14, 21 fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 1 João 5,3 também diz assim, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que para alguns talvez o mandamento de Deus é pesado? Falta amá-lo de todo o coração. Falta amar a Jesus sobre todas as coisas. Porque uma vez que você ama, não tem dificuldade de entrega. Não tem dificuldade porque você está constrangido com tanto amor, você está tão apaixonado por esse amor, você contemplou o verdadeiro amor, então não há receio, não há dificuldade de você obedecer à diretiva que Ele deu. Então, quando a gente tem dificuldade de obedecer, quando nós estamos no meio da multidão, é porque eles não contemplaram ainda Jesus. Eles não conheceram ainda de fato Jesus. E Jesus ele continua falando que se alguém vem a mim e não toma a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Em outras palavras, se alguém vem a mim e não apresenta um certo tipo de sofrimento, não pode ser meu discípulo. Hoje nós vivemos uma geração que nós não queremos sofrer. Nós não podemos sofrer, é tudo para amaciar o nosso ego. Nós gostamos de mensagens que amaciam o nosso ego, que diz que você vai vencer, que Deus vai te dar vitória, e nós cremos nesse Deus que nos dá vitória. Mas Deus também nos pede e nos ordena a sofrer por amor a Ele também. Muitas vezes é um sofrimento por uma perseguição, às vezes é um sofrimento por meio daquilo que a carne Ele deseja, mas por amor a Ele eu renuncio tudo. Amém? Lucas 9, verso 22 ao 25 diz assim, Lucas 9, 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tomar a cruz. Cruz ele é símbolo de rejeição, de humilhação, pois ser crucificado naquele tempo é alguém que havia sido banido da sociedade, então você vê um certo tipo de sofrimento por meio da cruz. O apóstolo Paulo também ele diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Repita assim comigo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vemos, um certo tipo de sofrimento. O apóstolo Paulo ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou morto para a minha própria vida. Morto para minhas próprias vontades, para que a vontade de Deus seja feita. Então é esse tipo de sofrimento que o Senhor ele espera de nós. Sabe aquilo que Deus ele pede para você? Sabe aquilo que muitas vezes as pessoas apontam o dedo para você e falam, não, você é um meio fanático, não, você é muito habitolado. Pois é, nós somos loucos por amor a Jesus, amém? E podemos receber rejeições, podemos ser talvez excluídos de um certo grupo de pessoas, mas vale a pena sofrer por amor a Cristo, amém?
Quantos aqui talvez passaram por momentos assim, mas vale a pena. Esse sofrimento, por amor a Cristo, vale a pena. Agora, existe sofrimento que são consequências dos nossos erros. Nisso nós precisamos enfrentar e até que Deus possa cobrir, Deus possa sarar todo esse tipo de sofrimento. Mas um sofrimento por amor a Cristo, ao mesmo tempo que dói para a nossa carne, ao mesmo tempo é um prazer que preenche o nosso coração, amém? Quando você está no centro da vontade de Deus, você sente aquela vontade de fazer algo, mas em obediência e amor ao Senhor, há uma paz que excede todo entendimento que repousa sobre sua vida, amém? Então, a verdadeira cruz é morrer para si, para viver a vontade de Deus. E talvez hoje Deus, Ele chama algumas pessoas para voltar a tomar a cruz, carregar a cruz e seguir a Jesus. Porque aquele que não tomar a cruz, ele não pode ser o meu discípulo. Você e eu, você é multidão ou discípulo? E por último, Jesus, ele vai continuar dizendo, da mesma forma, verso 33, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Em outras palavras, se alguém vier a mim e não apresentar esse tipo de desapego, não pode ser meu discípulo. Talvez isso foi o último golpe para Deus ali confrontar toda a multidão, para quebrar todo tipo de esperança e dependência que esse mundo pode nos dar. Porque Jesus, ele vai construindo, pai, mãe, filhos, famílias, mais do que a mim. Depois você precisa tomar sua cruz, sofrer por amor a mim. E agora Jesus, ele dá o último golpe ali, para tirar toda a dependência que você tem nesse mundo. Nada pode ser um plano B, nada pode ser uma muleta para você, tudo deve ser para Cristo, tudo é dele. Foi falado sobre o jovem rico que está em Lucas 18, verso 22 ao 23. Jesus disse para ele, falta ainda uma coisa, vende tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Isso aqui é uma ordem para o jovem rico. Não é para todos, mas talvez pode servir para alguns. Que talvez nosso coração, como jovem rico, está tanto nessas riquezas, porque depois a Bíblia diz, depois venha e siga-me, e ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Gerson, ele falou aqui, é como se fosse, ele olhou nos olhos de Jesus, e falou para Jesus, com suas atitudes, eu não confio em você. Eu confio mais nas minhas riquezas do que em você. Eu confio mais no que as riquezas podem me proporcionar, que é segurança, que é uma paz, que é uma alegria, uma provisão, do que em você. Cristo não é suficiente para mim. Você não é suficiente para mim. Por isso que a Bíblia, ela vai dizer, se alguém não renunciar tudo, por amor a mim, não pode ser o meu discípulo. Então nós precisamos entender também mais profundo de que, irmãos, tudo nessa terra vai passar. Nós precisamos, como os apóstolos naquele tempo, eles viviam como peregrinos. Hoje, quando nós falamos para alguns que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, alguns falam, não, Senhor, não volta ainda não. Porque alguns sim, talvez pelo medo, mas talvez alguns falam, Senhor, eu gosto tanto desse mundo. Senhor, eu gosto tanto do que esse mundo me oferece. Logo nós vemos um tipo de pessoa que se caracteriza como multidão, que prefere esse mundo do que o próprio Jesus. A pergunta então é, somos discípulos ou somos multidão? 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz assim, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Hebreus 11, 13 também diz assim,
Todos eles morreram na fé. Homens de Deus. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Então, quando nós temos essa revelação, esse entendimento de que nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a esse mundo, então há um desapego. Quando nós entendemos que tudo nesse mundo passa, há um desapego. Porque, irmãos, para alguns, por entender que tudo é de Deus, se a gente tem ou não tem, no final do dia, nós não agradecemos a Deus. Senhor, obrigado por aquilo que nós temos. Obrigado até mesmo por aquilo que nós não temos, porque o Senhor é soberano. Só que, e para aqueles que pensam que é dono de tudo? Pensa que é Ele, pelo esforço dele, Ele é o Deus da própria vida. Mas suponhamos que esse homem, talvez você, imagine que você perdesse tudo que você tem hoje. Em 2011, aconteceu aqui no Japão o tsunami. A gente visitou lá várias vezes, ali o norte do Japão. Várias vezes. Foi 1, 2, 3, 4, foram várias vezes que como igreja a gente teve o privilégio e a oportunidade de poder ser uma luz naquele lugar. E por várias vezes, irmãos, várias vezes, a gente encontrava japoneses ali, que em um momento muito rápido, eles perderam tudo. Tudo. E ali, a Keila, muito evangelista, que domina também o japonês, graças a Deus, ela pôde levar uma palavra de esperança. A gente foi mais no trabalho braçal, e até algumas casas também que estavam só praticamente a estrutura, mas com muita lama, muito peixe podre. E ali, vários cristãos ali, a igreja, colocando aquela roupa e entrando debaixo ali, daquele chão, se lambuzando todo com aquela lama com cheiro de peixe. E muitos japoneses ficaram constrangidos, falando, por que vocês fazem isso? E um dia a Keila também, para uma japonesa, falou assim, nós vamos limpar a sua casa, mas Jesus quer limpar o seu coração. Jesus quer trazer esperança para você. Porque, assim como naquele tsunami, você acha que eu e você, como multidão de discípulos, se você for discípulo, ou se você for multidão, você perdendo tudo, você conseguiria ser feliz? Vamos pensar um pouquinho. Você hoje tem um trabalho, você tem um carro, talvez você tenha uma casa. Você perder tudo, você seria feliz? Será que se você perdesse tudo hoje, Cristo seria suficiente na sua vida? Ou melhor, eu me coloco também nesse lugar. Será que se eu perdesse tudo e nós perdêssemos tudo, Cristo seria suficiente para a nossa vida? Estaríamos felizes? Essa resposta a essa pergunta, ela denuncia se eu e você somos discípulos ou se somos multidão. Porque o que Jesus então ele espera de nós, ele confronta todo apego ao conforto, à segurança material, o controle do futuro, porque pelo fato que a gente tem uma casa ou está fazendo uma poupança, a gente pensa que estamos seguros no futuro. A nossa segurança ainda está nisso. Calma, Jesus não está falando para você deixar tudo, no sentido de vender tudo. Se é uma direção específica para você, você receba e precisa obedecer a Deus. Mas Jesus conhece, você conhece o seu coração, o nível do confronto que Jesus ele faz. Porque hoje Jesus, assim como naquele tempo, Ele está olhando para a multidão hoje. Ele está olhando para mim e para você hoje. E fazendo a mesma pergunta. Quem realmente quer me seguir? Hoje, por tudo que aconteceu, é uma convocação. Por tudo que Deus fez hoje, não tem como não dizer que o Senhor hoje quer separar os seus discípulos. Alguém que não ame apenas de palavras, mas com amor acima de tudo,
que tome a sua cruz diariamente com uma renúncia sincera. Então hoje é dia de você, ou eu, nós, sairmos da multidão e dar esse passo ao encontro de Jesus. Eu quero convidar você, se é o desejo do seu coração, você se coloca em pé para a gente orar, você que pode. Eu quero que eu e você medite nessa palavra. São dias difíceis, sim. São dias onde sim, o amor de muitos se esfriarão. Mas ao mesmo tempo são dias que Deus, Ele está separando os seus discípulos. E a minha oração é que Deus encontre uma igreja cheia de discípulos. E não uma igreja cheia de pessoas vazias, ou apenas uma multidão, mas pessoas dispostas. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar onde você está, se você quiser se ajoelhar, mas eu gostaria que todos nós fôssemos sinceros diante de Deus. E aproveitasse esse curto período de tempo, para que no seu coração decida permanecer na multidão, ou sair da multidão e dizer: Senhor, eu vou te seguir, custe o que custar, porque eu te amo.